Olá pessoal, meu nome é Pedro e bem-vindos a mais uma aula do canal Home Bio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre botânica, mas antes da gente começar a aula, deixe o seu like, se inscreve no canal e se tiver alguma dúvida durante a aula, pode deixar aí nos comentários, ok? Então vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre a raiz, né? E antes da gente começar a falar sobre a raiz especificamente, eu queria relembrar algumas coisinhas que eu acho bem importante a gente ter em mente, né, para poder aproveitar ao máximo essa aula. Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar e ter em mente é que as plantas, assim como os animais, assim como os seres humanos, também possuem órgãos, certo? Mas no nosso caso, né, a gente pensa em braço, em perna, né, em mão. E aí quando a gente pensa nos órgãos da planta, a gente está falando do quê? Da raiz, a gente está falando do caule, a gente está falando da folha, da flor, do fruto, né? Então todas essas estruturas, elas representam os órgãos daquela planta, daquele vegetal. E aí a gente pode dividir esses órgãos em duas categorias: os órgãos vegetativos e os órgãos reprodutivos. Então, como o nome bem já diz, os órgãos reprodutivos são aqueles que estão relacionados com a reprodução da planta. Então, a flor, o fruto, né? E a gente não vai falar sobre isso hoje. Mas os órgãos vegetativos, que é o que nos interessa na aula de hoje, que a gente vai falar sobre a raiz, que é um órgão vegetativo, né? Esses órgãos eles estão relacionados diretamente com a sobrevivência, né, daquele vegetal. Então, são estruturas que vão desempenhar funções importantíssimas para a sobrevivência das plantas, né? Então, a gente está falando da raiz, da folha, do caule, né? E aí, hoje, especificamente, a gente vai falar, então, sobre a raiz, ok? Então, é só realmente para a gente ter esses conceitos bem esclarecidos, e aí agora a gente começa a nossa aula. Bom, então na aula de hoje eu vou falar sobre a função da raiz, depois sobre a classificação da raiz quanto ao ambiente em que ela é encontrada, depois a gente vai falar sobre os tipos de raiz e também sobre a estrutura da raiz. E para finalizar, vou falar brevemente qual que é a importância da raiz para os seres humanos, ok? Então vamos começar falando sobre a função da raiz. Acredito que a função da raiz ela já esteja realmente bem clara para a maioria das pessoas. Pelo menos as duas funções principais, que são fixação do vegetal ao solo e absorção de água e nutrientes. Então, quando a gente pensa em raiz, automaticamente a gente já pensa em absorção de água, porque acho que todo mundo sabe que a água ela é absorvida, pela planta através da raiz. Por isso que quando a gente tem algum vaso em casa, alguma planta, a gente tem que regar, e deixar a terra molhada para que aquela planta absorva aquela água. E a fixação do vegetal ao solo, também acredito que todo mundo tenha isso em mente, porque a gente tem aquela imagem, igual está aqui, nessa primeira imagem, da raiz, subterrânea, embaixo da terra, dando sustentação a todo esse vegetal, a toda essa planta, Então, a gente tem essas duas funções muito claras na nossa mente, Uma coisa que eu gostaria de destacar é que a raiz ela não vai absorver apenas a água, ela vai absorver também nutrientes que estão presentes no solo, Então, por exemplo, quando a gente vê uma planta que ela não está com uma aparência muito boa, ou em grandes plantações, quando aquele produtor, aquele agricultor percebe que aquela plantação não está com a cara boa, o que, que eles fazem? Vão lá e compram compostos específicos, na loja de floricultura, em algum lugar assim, e colocam no solo para dar, uma melhorada naquela planta. Então, além da água, a raiz também vai absorver nutrientes, ok? Então, essas duas são funções muito conhecidas e muito claras na nossa mente. Mas a gente também precisa ter em mente que a raiz também tem a função de condução de seiva,
Isso aqui a gente geralmente associa com o caule, né? Conduz seiva por todo o corpo do vegetal, a gente associa isso com o caule. Mas a raiz também vai fazer essa função porque ela vai conduzir a seiva bruta, que é constituída por água e nutrientes, para o caule, né? Então, ela também realiza essa função de condução de seiva. Obviamente não no mesmo nível que o caule, mas também realiza. Além disso, existem algumas raízes que são chamadas de raízes tuberosas que fazem armazenamento de substâncias, como por exemplo o amido. E aí a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas também tenham em mente que essa é uma das funções da raiz. E algumas raízes, que também são conhecidas como raízes respiratórias, também realizam trocas gasosas, né? Então, essas duas funções elas são feitas por raízes específicas, mas quando a gente considera, né, qual é a função de uma raiz, a gente tem que considerar isso porque, né, embora sejam feitas apenas por esses tipos de raiz, né, também são funções, né, de uma raiz. Então, armazenamento de substâncias e trocas gasosas. E aí, quando a gente pensa na classificação dessas raízes de acordo com o ambiente em que elas se encontram, a gente pode realizar essa classificação de 3 maneiras. A primeira delas são as raízes subterrâneas, né? Então, as mais conhecidas por todos e aquela que vem automaticamente na nossa cabeça quando a gente fala em raiz, né? Então, são aquelas raízes que estão abaixo do nível do solo, né? Que estão enterradas no solo. Como aqui a gente pode ver, né? Aonde eu estou passando o marcador é o nível do solo e aqui embaixo se encontra essa raiz. Então, são as mais comuns e as mais conhecidas. Mas também existem algumas raízes aéreas, como é esse caso aqui da foto. Percebam que, né, essas plantas aqui elas possuem, né, muitas raízes que estão fora, né, que estão acima do nível do solo, então não estão enterradas. E essas raízes aéreas elas podem ter diferentes funções também, como por exemplo a respiração. Como a gente comentou no slide anterior. E aí a gente vai falar sobre isso depois. E também existem as raízes aquáticas, que são raízes de plantas que são aquáticas, né? Um exemplo é a Vitória Regia, que é aquela planta que ela fica flutuando, né, em cima de corpos d'água, em cima de lagos e rios, e abaixo dela, obviamente, tem essa raiz, né? No caso aqui, esse exemplo não é uma Vitória Regia, mas é uma planta aquática. Inclusive, onde eu estou passando, né, o apontador é o nível da água. Então, ela se encontra acima do nível da água e a raiz se encontra abaixo. Obviamente, essa raiz, né, dessa planta, ela é totalmente adaptada para esse ambiente aquático. Não vai ser uma raiz igual, né, essa subterrânea, que é uma raiz mais grossa, né, um pouco mais espessa, né? Então a gente pode ver que aqui na imagem ela é bem fininha porque, obviamente, ela está num ambiente completamente diferente do solo, né? Então, é uma raiz totalmente adaptada para isso. Ok? E aí, de acordo com, né, essa classificação, a gente tem diferentes tipos de raízes, né? E aí a gente vai falar então agora sobre os tipos de raízes subterrâneas, né? E aí a gente divide em 2 categorias, né, principais. A primeira delas é a raiz pivotante ou axial, né? A raiz pivotante, ela vai apresentar uma raiz muito bem desenvolvida e é uma raiz principal que fica em evidência aqui, né? Então, se a gente olha aqui nessa imagem, a gente consegue ver que tem uma raiz bem longa, bem desenvolvida em evidência e que a partir dessa raiz, né, você vê algumas outras raízes secundárias, né, se ramificando aqui. E o outro tipo de raiz é a raiz fasciculada, que diferente da raiz pivotante, ela não vai possuir uma raiz principal e bem desenvolvida aqui no centro. Ela vai ser uma raiz, né, que existem muitas raízes secundárias, muitas raízes se desenvolvendo aqui, certo? Então não é possível fazer uma distinção entre a raiz principal e as raízes laterais, né? Então
essa é uma diferença que é bem visível, né, entre a raiz pivotante e a raiz fasciculada. Essas raízes adventícias, né, da raiz fasciculada, elas têm origem em vários meristemas. E essa é uma raiz muito característica de monocotiledôneas. E aí são esses dois tipos de raiz. Além disso, a gente também tem, né, como raiz subterrânea, as raízes tuberosas, que, como eu disse, elas são responsáveis pelo armazenamento de algumas substâncias, como, por exemplo, o amido. Essas raízes tuberosas, a gente tem contato diário praticamente com elas, porque são raízes comestíveis, né? Então, aqui no exemplo, a gente tem o nabo, a gente tem a beterraba, a gente tem a cenoura. Então, são raízes, né, que fazem parte do nosso cotidiano, e todas elas são de armazenamento de substâncias, tanto que, por terem esse armazenamento de amido, né, de nutrientes, são uma fonte riquíssima de alimentação para a gente, né? Então a gente consome muito. A gente só não pode confundir, por exemplo, alguns outros alimentos que também são enterrados como se fossem raízes. Por exemplo, a cebola, né, que não é uma raiz. Ou alguns outros alimentos que são considerados caules, bulbos, né, mas isso aí é um assunto para uma outra aula. Hoje, tenham em mente que esses 3 alimentos aqui, a mandioca, também são raízes tuberosas, que são, né, armazenamento principalmente de amido, ok? Agora a gente vai falar sobre os tipos de raízes aéreas. Como eu falei, as raízes aéreas são aquelas que se encontram acima do nível do solo. E a primeira delas, né, que a gente vai falar são as raízes sugadoras, ou também conhecida como austórios. Se vocês perceberem aqui na imagem, a raiz, né, sugadora aqui nesse exemplo é essa verdinha. Tá vendo? Ela está fixada no caule de uma planta. Por quê, né? Porque essas raízes, elas são consideradas parasitas, certo? Então elas vão fazer o quê? Elas vão se penetrar no interior dos tecidos da planta hospedeira, né? Como a gente pode ver que ela está, né, num caule, fixada num caule, então ela vai penetrar nesse caule dessa planta hospedeira e vai absorver a seiva, né? A água e os nutrientes dessa planta, né? Então ela vai sugar, né, essa seiva desse vegetal. Então é uma planta realmente parasita, né, que vai estar lá causando, né, um mal para esse vegetal. E aí eles podem realmente conviver por um tempo sem problemas, mas se for uma exposição prolongada, né, pode ser que esse vegetal que esteja sendo parasitado venha a ter problemas, né, possa até mesmo morrer, né, por conta desse parasitismo. Agora a gente vai falar sobre as esporas. As esporas, elas têm a função principalmente de sustentação do vegetal. E essa é uma função que falou lá, né? Fixação do vegetal ao solo, né? Só que nesse caso, essa fixação não vai ser inteiramente abaixo do solo, né? Ela também vai ser feita na parte externa, na parte acima do solo. Então aqui a gente pode ver, né, que essas raízes elas estão, né, em contato direto com o caule do vegetal, se apoiando aqui no solo e conferindo uma sustentação para esse vegetal. Por estarem presentes nessa parte exterior do vegetal, essas escórias também podem realizar, né, o papel que o caule faz de transporte de seiva, né? Então, isso pode acontecer também. E a gente pode perceber que essas estruturas elas são bem grossas, bem reforçadas, né? Porque realmente é conferido isso para, né, dar uma boa sustentação àquele vegetal. Já as raízes do tipo tabulares também vão ter essa função de sustentação, né? O que as difere da escora é o formato, né? A gente pode ver que parece realmente uma tábua, né? Elas são bem compridas, né? E tem um formato totalmente diferente dessas que são consideradas as escoras.
E uma coisa que eu esqueci de falar sobre as esporas é que elas estão muito presentes, por exemplo, nos manguezais, né? Nas plantas de mangue. Então, se vocês observarem, né, fotos de manguezais, vocês vão ver bastante plantas com esporas, ok? E as tabulares, né, também, como eu falei, de sustentação, mas com esse formato diferenciado, né, na base da planta. E aí, né, obviamente, esses dois tipos vão conferir o quê? Equilíbrio para a planta, sustentação do tronco, né? Então são super importantes. Outros tipos de raízes aéreas. Estranguladoras. As estranguladoras, elas vão também, né, se fixar, né, no corpo desse vegetal, então no caule, e elas vão formando várias raízes adventícias nesse caule. E aí, com o tempo, isso vai sufocando a planta, vai estrangulando. E aí, no mesmo caso da raiz sugadora, se essa planta ficar exposta muito tempo, né, a essa raiz estranguladora, ela pode também vir, né, a ter problemas e pode até mesmo morrer. Então, nesse caso também a gente pode considerar como uma relação de parasitismo, né, porque essa raiz está parasitando, né, contra a vontade uma outra planta. Então, também é considerado isso, né? Essa daqui é a planta hospedeira, né? Esse tronco aqui é da planta hospedeira e a raiz, né, da planta parasita. E aí, o importante é saber que no início, né, essas raízes estranguladoras, elas se iniciam como epífitas, né? Então, um exemplo é a erva de passarinho, que você pode observar em algumas árvores que são parasitadas pela erva de passarinho. No começo, parece realmente que não vai acontecer nada, mas de repente começa a surgir muitas raízes adventícias e aí, né, infelizmente aquela planta vai ser totalmente afetada por isso. Então, raízes estranguladoras. Raízes respiratórias ou pneumatóforos, né, que vão ter a função então de realizar trocas gasosas para as plantas que se encontram em regiões alagadas, né? Então, os manguezais também podem servir como um exemplo, porque são regiões alagadas. E aí aqui a gente pode ver que essas raízes, elas estão despontando do solo, né? Então, elas estão saindo do ambiente subterrâneo para o ambiente aéreo, com esse intuito de realizar essas trocas gasosas, né? É totalmente diferente das esporas, né? Porque as esporas, elas estão saindo diretamente do caule, né, sustentando esse vegetal no solo. Já os pneumatóforos, eles saem diretamente do solo, né, nessas regiões alagadas para realmente auxiliar, né, na respiração do vegetal, troca gasosa. E as grampiformes ou aderentes, né, são raízes que vão se fixar em vegetais, né, em locais que são íngremes, né? Então, por exemplo, muros ou outras árvores, né? Então, essas raízes vão fixar esse vegetal em locais íngremes. Então, aqui a gente pode ver várias raízes grampiformes saindo desse vegetal e fixando ele, né, em uma superfície aqui, que pode ser uma parede, pode ser um muro, pode ser um outro vegetal, mas diferente, né, das estranguladoras e das sugadoras, ela não é uma parasita que vá causar nenhum malefício àquele vegetal, caso, né, venha a ser um outro vegetal que ela esteja fixada. Então, realmente isso daqui é só para a sustentação desse vegetal em ambientes íngremes, né? E aí a gente vai falar então um pouquinho sobre a estrutura da raiz. Bom, aqui a gente tem uma raiz pivotante, né, que é uma raiz bem desenvolvida, bem centralizada, e a gente vai usar ela como base para poder entender como que funciona, né, essa estrutura. Bom, vamos começar aqui por baixo. Aqui por baixo, a gente tem a zona meristemática, que é bem nessa pontinha. A zona meristemática é onde vai ocorrer a divisão celular, né? Então, ocorrem várias mitoses nessa zona. E é onde está também presente o meristema,
né? Então, por isso é chamada de zona meristemática, onde vai correr a divisão celular. Para proteger essa zona, que é super importante, né? Porque é aqui que vai ocorrer essa divisão celular, existe uma estrutura chamada de coifa, que vai envolver, né, essa região. Essa coifa, ela vai conferir proteção mecânica e vai ser responsável, por exemplo, por abrir o caminho da raiz no solo, né? Então, essa coifa é super importante para essa proteção. É realmente, né, um tecido de revestimento dessa zona meristemática. Logo após a zona meristemática, aqui a gente pode ver que existe a zona lisa, ou também chamada, né, de zona de alongamento ou zona de crescimento. Ela vai se encontrar logo acima da coifa e da zona meristemática, e é onde as células, né, originadas dessa divisão celular vão se alongar, né, promovendo o crescimento da raiz, né? Então é aqui onde ela vai crescer. Né? Então, aqui na zona meristemática vai ocorrer a divisão celular, que aí essas células vão, né, para a zona lisa, onde elas vão se alongar e vão, né, vai resultar então no crescimento da raiz. Logo acima dessa zona existe a zona pilífera, aonde existem vários pelos absorventes. Né? Essa é uma região onde esses pelos absorventes dispostos aqui nessa superfície vão realizar a absorção de água e de sais minerais, certo? Então, essa é uma zona importantíssima, né, também para a realização, né, da absorção de água. Então, isso vai ocorrer aqui na zona pilífera. Logo acima da zona pilífera existe a zona suberosa, ou zona de ramificação também, né? Que vai possuir então ramificações e subramificações. Então é aqui onde a gente vai ter o desenvolvimento de raízes secundárias. Aqui no caso da raiz pivotante, né, a gente tem uma raiz centralizada e as outras raízes, né, adventícias que vão sendo formadas aqui nessa zona suberosa. Né? Então as ramificações que vão ser responsáveis principalmente pela fixação do vegetal no solo, né? Então, para ele ficar bem fixado, ele precisa dessas ramificações, né? Ela precisa crescer e abranger um espaço maior no solo, porque só uma raiz principal não dá conta, né? Então, por isso que existem também essas ramificações. Certo? Obviamente, quanto mais raízes secundárias, quanto mais ramificações a gente tiver, maior também vai ser a zona de absorção, né? Porque aqui, essa zona pilífera, a gente está falando dessa raiz principal. Mas essas raízes secundárias, né, quando elas estiverem maior, elas também vão ter a sua zona pilífera, a sua zona de absorção de água com pelos absorventes. Né? Então, quanto mais ramificações, maior também vai ser a zona de absorção, né? Isso em relação ao solo. E aí aqui não está especificado, mas logo após a zona suberosa existe também a região do colo, né? Essa é uma região que vai ser de transição entre o caule e a raiz. É muito imperceptível, né? Porque é uma transição realmente, mas só para todo mundo saber que existe uma zona que chamada de colo. É que nesse esqueminha especificamente, né, eles não colocaram, mas existe sim, tá? Bom, para finalizar então a nossa aula, eu vou falar rapidamente sobre a importância para os seres humanos que as raízes têm, né? Então a principal delas é a alimentação. Aqui a gente tem dois exemplos, no caso a beterraba, a cenoura, mas como eu disse também o nabo, rabanete, mandioca, são todos raízes, né, que possuem esse armazenamento, né, de amido e tudo mais, e que são importantíssimas para a nossa alimentação e possuem benefícios incríveis, né? Então, com certeza devem estar presentes na nossa alimentação diária. E além disso, existem algumas raízes que também possuem propriedades medicinais, né? Até mesmo essas, né, que são para alimentação, elas auxiliam muito na melhoria da nossa saúde, né? Então, por exemplo, né, redução do colesterol ruim.
né? Então elas também têm, né, digamos assim, que uma importância medicinal para a nossa saúde. Mas, por exemplo, o gengibre, né, que é nessa fotinho aqui, o gengibre tem algumas propriedades medicinais naturais, né? Então, para quem, né, se interessa por medicina natural, né, por remédios naturais, por exemplo, para uma dor de garganta, né, para um resfriado, o gengibre é uma boa opção, né? Tem algumas propriedades e é só um exemplo de uma raiz que também, né, pode se encaixar aqui nesse parâmetro. Bom, a nossa aula de hoje foi essa, né? Muito obrigado por assistirem e, como eu disse, qualquer dúvida podem deixar aí no comentário, tá? E até a próxima, pessoal!